Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 20. A multidão respondeu: Tens demônio? Quem procura matar-me? E Emmanuel comenta na lição 177 do livro Caminho, Verdade e Vida, Opiniões Convencionais. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela força vigorosa. Se toleras ofensas com amor, chamam-te de covarde. Se perdoa com desinteresse, considero-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Mais uma vez, Emmanuel chamando a nossa atenção com relação à opinião das pessoas que estão ao nosso redor, que é aquela opinião da maioria, e a maioria não vai compreender, e você nunca vai conseguir agradar todo mundo, não tem jeito. Então ele pega um versículo de João em que acusam Jesus de ter demônio. Se tens demônio, quem procura matar-me? Isso são palavras da multidão para Jesus. Olha só que coisa, né? E o contraste que tem, por exemplo, da conversa de um senador fariseu, que foi Nicodemos, né? O mestre, ele começa chamando de mestre. Olha o reconhecimento inicial de um homem do poder, autoridade da época. Sabemos que você vem da parte de Deus porque você não conseguiria fazer as coisas que tu fazes se não viesse da parte de Deus. É bonito a reverência, mas dos outros não, da grande maioria da multidão. Inclusive foi o que aconteceu até no dia do martírio mesmo, né? Preferiram liberar um ladrão conhecido, que era o Barrabás, e crucificar o próprio Cristo. Então o que ele está dizendo para a gente aqui? É que para qualquer coisa que a gente vai fazer nesse mundo, a gente não pode jamais se apegar à opinião das pessoas. As pessoas ficam assim, mas o que é que vão pensar de mim? O pessoal vai falar mal de mim? E com toda sinceridade, chega uma hora que eu não estou nem um pouco preocupado com o que as pessoas vão pensar, e esse deve ser o destino de cada um de nós também. A gente chegar a esse ponto de não ter essa preocupação. O que importa, na verdade, é a minha consciência e o meu relacionamento com o Pai. Só Ele sabe o esforço que a gente está fazendo, porque esse mundo é tão interessante, né? Para a gente começar a analisar até o que a gente está fazendo aqui, por que a gente está nele. A gente pode fazer 1 milhão de coisas. Aquela coisa que você fez errada, você fica marcado para sempre pela coisa que você fez errada, como se, né, a providência divina não te perdoasse nunca mais. E a gente pega, olha o contraste também, o contraste. Em outra passagem do Evangelho, Jesus explica com propriedade que o reino dos céus é semelhante àquele credor que havia emprestado, vamos adaptar para o dia de hoje, havia prestado uma quantia de 10 mil reais para uma pessoa. Quando chegou perto da pessoa, a pessoa falou, eu não tenho condições de te pagar ainda esse valor, não. Ele falou, não, meu amigo, faz o seguinte, segue teu caminho, você não precisa me pagar mais nada não, que eu tenho sido agraciado também, eu estou bem, você não precisa se preocupar com a devolução desse dinheiro, não. Mas aí ele sai dali, aquele rapaz que estava devendo, faz a curva e encontra um que tinha emprestado 10 reais. Quando ele encontra para ele, corre atrás do rapaz, pega o rapaz pelo pescoço, me devolve os 10 reais que você não quer me pagar. Aí ele encontra o credor dos 10 mil. Fala, peraí, cara, é sério isso? Pô? Eu te perdoei agora 10 mil e você está fazendo isso com o pobre do rapaz por causa de 10 reais?
Então ele fala com severidade, então volto atrás, a partir de agora eu quero meus 10 mil e com juros. O que ele está querendo dizer para a gente? Ele está querendo dizer para a gente que a gente não tem que ficar preocupado em ressarcir, em resgatar, como as pessoas falam por aí, tudo o que você faz, não, que se fez de errado, não. O exemplo que eu recebi uma vez foi simples. A pessoa matou mais de 100 pessoas numa encarnação passada, numa experiência passada. Ele vai precisar se resgatar com 100 pessoas? Não. Ele simplesmente vai ter que aprender que matar é errado, ele vai ser provado naquilo e vai realmente mostrar que ele aprendeu que aquilo é errado e que não vai fazer aquilo nunca mais. A partir daquilo ali, ele vai passar sim algumas restrições, algumas expiações, né, que sempre passa ainda decorrente dessa violação da lei de Deus, mas daqui a pouco a consciência dele vai estar tranquila e diz no Evangelho, gente, qual é a pessoa que não ficaria feliz, né, de pagar a 10ª parte, a 100ª parte do que deve e ficar quite com a lei? Todo mundo queria fazer isso. É isso que está acontecendo com as dificuldades que o Pai manda para a gente. Mas aqui na Terra não. Aqui na Terra a gente vê e fica marcado por um comportamento. E é interessante, assim, até para estudar os grandes vultos, as pessoas fazem questão de dizer, por exemplo, Santo Agostinho. Nós temos uma admiração grande por esse espírito, Santo Agostinho. Por sua história lá na destruição de Roma, ter evitado que as mulheres e as crianças morressem na guerra. Ele foi destemido na direção dos generais visigodos, pedir compreensão, pedir que poupasse mulheres e crianças e as igrejas. Então é uma história maravilhosa. Mas os biógrafos insistem em dizer que, na primeira fase da infância dele, ele viveu uma vida de muita sensualidade. Foi. A gente não trabalhou esse conceito um dia desse, num estudo desse. Existe um montão de ex. Todo mundo que está à frente da religião é ex, realmente, todo mundo é ex. Maria Madalena é ex, Pedro é ex, Tomé é ex. Todos eles, todo mundo é ex. Todo mundo fazia alguma coisa que era contrária à lei de Deus. Quando conheceu a lei, começou a modificar o seu comportamento. Paulo era ex, todo mundo era ex. Mesma coisa que se fala de Francisco de Assis, né? Aquele momento que ele teve aquele insight mesmo e de repente foi uma consciência tão grande que ele saiu de casa, vendeu o que tinha dos pais dele, não quis mais saber daquilo ali e foi para uma vida completamente contrária, lá ajudar os mais necessitados. É assim. Agora você imagina só se as pessoas olhassem para o Santo Agostinho desde o início e falassem assim, mas ele era o namorador, o galanteador, e ele interrompesse o trabalho dele e falar, sou mesmo, não sou digno de fazer. Gente, olha a grandiosidade desse espírito. E olha como é que ele virou a página. Olha, já peguei esses dois exemplos, vou ficar só nesses dois exemplos para não expor mais ninguém, porque eles não se importam de ser expostos. Né? O Francisco de Assis, a mesma coisa. Eles não se importaram com a coisa da multidão, porque a multidão vai fazer isso. Você atura as ofensas, o pessoal te chama de covarde. Perdoa, vão falar que você é tolo. Tem paciência, não vale a pena. E não chama não, porque esse cara não vai resolver o problema não. Ele é coração mole. Né? Se você está nos gozos vulgares é anormal. Se você é piedoso, envelheceu. Está aqui uma lista aqui de coisas que ele falou, respeito à ordem e à hierarquia, eu sou o bajulador. Não, o bom é ser revolucionário, lutar contra. Né? Então, o que acontece? A multidão vai ter sempre uma palavra de desencorajamento, uma palavra que vai enaltecer aquele lado sombra da gente. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Todo mundo aqui na Terra tem lado sombra e tem lado luz. A Terra não é lugar de espírito somente com lado sombra. Então, por mais sombra que alguém tenha, a pessoa também tem um lado luz. E Jesus, o que ele vinha fazer? Ele vinha colocar em evidência esse lado luz. Trabalhando esse lado luz, o lado sombra vai ficando de lado, não vai sendo utilizado tanto. Então vamos guardar isso, né? Vamos guardar que a passagem maravilhosa num dos evangelhos que não foram canonizados é aquela de Jesus passar por um cachorro morto e os discípulos olharem com nojo e ele fala, olha que arcada dentária linda. E no meio de um animal em decomposição, o corpo do animal, né? O animal, o princípio inteligente, não estava mais ali. Mas ele estava olhando para aquilo ali e falou, olha, a arcada está buscando tudo que tem bonito, melhor nas pessoas. Aí sim, você vai encontrar uma, duas pessoas que vão te aprender a te respeitar, te tolerar, sabendo o que você é de verdade
e você vai seguir o teu caminho, porque aí é o que é o caminho certo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.